embora tudo que nos leva hoje na vida, né, se ligar às coisas materiais, principalmente com uma proximidade do Natal, que deveria ser uma coisa espiritualizada, a gente só pensa em comprar, dar presente, né, se esquece, e às vezes de cuidar do espírito. Bom, desde o ano passado, desde o ano de 2011, nós estávamos pensando em convidar o nosso amigo Rogério, conhecido pelo pseudônimo de Jean Valjean, para nos vir presentear uma palestra sobre orientação de tudo que ele escreveu nos seus livros, que vocês podem depois, se desejarem, adquirir ali na mesa de fora. E durante muitos momentos nós tivemos dúvidas sobre esse encontro. Eu reconheço que devido a diversos fatores que foram ocorrendo, inclusive uma questão de doença dele, pessoal, e minha, né, a gente foi prolongando e deixando para lá. Para que vocês conheçam um pouco melhor o assunto que vai ser difundido hoje pelo Jean Valjean, que é Reintegração Cósmica, faz parte de um dos livros da trilogia inicial que ele escreveu mais ou menos até 2000, né? 1998, 99, né? Foi escrita essa trilogia e reeditada depois do ano 2000. Eu vou ler um trechinho que eu selecionei. Desde o momento em que tivemos contato com as obras de Jean Valjean, em meados de 98, uma série de ocorrências vibratórias passaram a instigar profundamente nosso íntimo, provocando ruptura de determinados padrões há muito arraigados em nossa mente e, simultaneamente, alicerçando novos paradigmas que nos permitem enxergar o horizonte cada vez maiores. Isso é um trecho escrito pelo editor, mas que eu selecionei porque representa muito o que aconteceu comigo quando eu comecei a ler as obras escritas por Jean Valjean. E agora eu vou ler um trecho que faz parte do prefácio escrito pelo próprio Jean Valjean nesse livro, Reintegração Cósmica. Dissertar a respeito da história da civilização terrestre é referir-se a um certo contexto cósmico da queda existencial de algumas comunidades planetárias que, num passado remoto, foram trazidos para a Terra. Essa história, que é contada na trilogia que compõe os 3 principais livros que o Jean Valjean escreveu sobre a orientação de seus mentores, bateu muito no meu coração, porque eu tinha uma sensação muito grande, desde criança, quando eu olhava para o céu, que eu tinha vindo de outro lugar e não daqui. Mas como falar a esse respeito, continua o autor, no presente momento das conquistas tecnológicas, se sequer sabemos ao certo se existe vida fora do nosso planeta? Explicar as diversas etapas que compõem um tão longo período histórico das conquistas e dos problemas da humanidade terrena é comentar acertos e desacertos milenares das individualidades que foram congregadas aqui na Terra. No livro Exilados de Capela, que eu acho que a maioria de vocês conhece, fala um pouco sobre isso. A queda de Lúcifer também fala um pouco sobre isso. Entender o presente com base nesse passado é percebê-lo como etapa final de todo um processo coletivo existencial, que permite agora a ascensão dos que um dia quedaram seus espíritos em um brutal e equivocado estacionamento evolutivo. Acredito que eu estou falando nesse momento, acredito que há mais de 90% das pessoas aqui presentes foram, de alguma maneira, coincidentemente ou não, trazidas a essa sala porque fazem parte dessa história. Reintegrar-se a uma situação existencial antes
vivida é o que está prestes a ocorrer com boa parcela da população terrestre. Um pouco mais e o passado perdido se potencializará diante dos olhos do presente. De nossa parte, diz o autor, obrigamos-nos a considerar as informações aqui presentes como comentários despretensiosos de notícias do céu sobre as coisas da terra. Despretensiosos porque recebidos e retransmitidos por um homem do mundo, como ele se considera ser, com seus limites e fragilidades, mas que ainda assim consegue perceber de forma precisa, inconteste, a real procedência dessas informações. Então, apesar de se considerar uma pessoa pequena, e eu acho que é um pouco de humildade demais dele, ele sabe a real procedência dessas informações. Aos irmãos e irmãs em curso na evolução da Terra, oferecemos essas informações com carinho. Que o Mestre dos Mestres nos abençoe o esforço redentor. Quando eu li essa trilogia no início da década de 2000, eu perguntei por que ninguém mais fala sobre isso. Uma história que batia tão forte no meu coração, como sabendo que era a minha história de vida, de várias vidas, eu me perguntava às vezes por que só ele recebia essas informações na época. E hoje nós sabemos que vários médiuns espíritas começaram a escrever sobre isso. O livro Reciclagem Planetária, aquele que nós vimos juntos, do Divaldo, o anterior a esse. Quem leu? Transição Planetária. E agora, finalmente, nesse livro, Amanhecer de uma Nova Era, Divaldo está, através do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, falando sobre a vinda de seres de outros planetas, encarnando agora na Terra para essa transição que o planeta vai passar, dentro daquilo que o Espiritismo chama de mudança de planeta de expiação e provas para planeta de regeneração. Então agora, eu sei que não só o João Valdan fala sobre o que ele escreveu na trilogia. Porque levou 10 anos para que outros espíritos percebessem isso, não cabe a nós julgarmos, nem tentar entender. Cada um tem o seu momento, como eu também tive o meu momento de vida, para saber da minha história extraplanetária, e que bateu muito forte no meu coração. Hoje, conversando com ele, no momento que nós estávamos vindo do almoço, eu falei para ele que eu li muito ao longo da minha vida, mas que a trilogia dos mentores passaram para ele foi muito importante para que se montasse um quebra-cabeça na minha vida, eu entendesse tudo que eu precisava entender. E espero que esse momento que vocês vão usufruir com as palavras do meu amigo Rogério, conhecido pelo pseudônimo Jean Valjean, possam trazer também a vocês, ou através dos livros que ele tem ali para trocar com essas informações conosco, possam trazer para vocês o conhecimento que eu recebi, que eu agradeço muito a Rogério, aos mentores do Rogério, né? Já que ele mesmo diz que eles tragam as informações que eles passam para ele. Então, eu agradeço a todos a presença, peço desculpa por esse pequeno atraso que houve, e que a gente possa, todos nós, usufruirmos aquilo que ele vai nos trazer acima do contexto. No final, eu vou distribuir um papelzinho para que vocês façam alguma pergunta, e aqueles que quiserem se prolongar no final dessa tarde, ouvindo as respostas das suas perguntas, estaremos todos aqui presentes. Obrigado a todos pela presença. Obrigado, Rogério, por termos atendido. Veio de carro de Natal, chegando aqui hoje, né? Então, eu sei o esforço que ele fez para estar aqui. E eu sei que tem pessoas de Natal aqui, mas vieram de avião, né? Que estão presentes e ouvindo a palestra dele. E que talvez
amigos que eu sei que vieram de Natal, um dia posso estar lá com o grupo Atlântico, que é o grupo que se reúne 15 em 15 dias, Rogério, lá em Natal, uma vez por mês, né? Trocando informações sobre o que os mentores dele estão sempre atualizando. Obrigado àqueles que vieram de Taubaté, obrigado àqueles que vieram de São Paulo, obrigado aos amigos de Resende que estão presentes. Obrigado a todos. Rogério, com a sua palavra. Você tem duas opções para usar. Esse ou esse? Boa tarde. Boa tarde. Que permaneçamos em paz. Antes de começarmos as nossas reflexões sobre o tema, a integração cósmica, eu me obrigo a pedir a cada um de vocês toda a prudência possível diante do que aqui vai ser dito, por vários motivos. Primeiro, devido à minha estatura espiritual, que é nenhuma para estar falando nesse tipo de assunto. De fato, eu sou aquele que estraga as coisas que através de mim chegam, e nem sei por que tem que ser através de mim que essas coisas estão chegando, mas eu sei que eu estrago. A exemplo de alguém que conta algo para uma criança, e essa criança fica sem saber se entendeu direito e vai passar para frente, aí na hora em que ele vai contar, que conta diferente do que escutou, eu faço muito pior do que isso. Eu não consigo entender direito. Não gostaria de contar nada, mas eles me pedem para que eu ainda assim fale. E a desgraça maior ocorre quando eu vou colocar no papel. Aí é que eu estrago mesmo. Mas eu não consigo me livrar disso. Faço porque me é solicitado. Mas, assim digo, não por humildade. Também não tenho essa qualidade. É pura constatação mesmo. É inevitável não constatar a minha pequenez diante dos temas que são enfocados através do meu psiquismo. Por isso eu peço prudência, porque seguramente muitas coisas equivocadas ou impropriedades, ou, sei lá, algo inapropriado. Peço desculpas de antemão se vier a ferir a suscetibilidade de alguém. Em resumo, eu peço para que o que aqui venha a ser dito seja tomado apenas como semente para a reflexão. A verdade, nós estamos ainda longe de termos a devida sensibilidade para bem perceber. Estamos vivendo uma época de transição em que as verdades do passado parece que não vão lá valer muita coisa nesses tempos breves que já se anuncia. Então, em sendo uma época de transição, mais ainda nos é prudente não tomarmos esses novos assuntos como sendo absolutamente verdadeiros, pois que podem ser apenas painéis que irão evoluindo com o passar das próximas décadas. Mas é inevitável que esses assuntos sejam tratados, por isso eu peço prudência da parte de vocês diante do que aqui vai ser dito. Vamos, pois, desenvolver o tema proposto, a integração cósmica. Imaginemos um super longa-metragem com 4 horas de duração. Um filme maravilhoso, com 4 horas, e que você é convidado apenas a assistir os últimos 20 minutos dele. Então você entra no cinema, o filme já está rolando há 3 horas e 40 minutos, aí você senta, começa a assistir os últimos 20 minutos, e de repente, quando vai chegando o 15º minuto, que você está ali, falta energia, e você não vê o final do filme. Aí você assistiu 15 minutos de um filme que tem 4 horas, você perdeu as 3 horas e 40 minutos primeiras, e não sabe o final porque faltou energia, e no entanto, a arte da vida lhe obriga a tentar imaginar as 3 horas e 40 que você não viu, como deve ter sido isso, e pelos 15 minutos que você assistiu, você começa a tentar deduzir o que é que seria mostrado nesses 5 minutos que, pela inexistência da energia, não lhe foi mostrado, mas você vai vivê-lo, um dia você vai assistir aquilo.
Essa pobre metáfora serve mais ou menos para significar os 15 minutos da função da nossa existência diante desse contexto, em que a gente nasce na Terra sem entender direito o porquê de estar nascendo. Papai e mamãe não explicam para a gente por que a gente está nascendo, porque eles também não sabem por que nasceram. E a gente vai para a escola e também ninguém diz muita coisa, já que as escolas do mundo estão formando os profissionais que o mercado precisa, e gente adulta, sensata e honesta está ficando raro, porque nem na família, nem nas escolas isso é apregoado, testemunhado. E assim, esses 15 minutos que correspondem aos nossos 80 anos, 70, 90, 100, a gente fica tentando entender, mas o que é que houve para que as coisas agora estejam desse jeito? E as coisas estando do jeito que estão, o que é que diabos vai acontecer? Por que tanta notícia estranha de inúmeras visitas de seres de outros mundos, de ETs, baixinhos, anões, pequenos, altos, gigantes, bonitos, feios, charmosos, fedorentos, perigosos, amorosos? E por que tanta notícia de um passado absolutamente estranho, em que cada povo tem uma religião, tem um Deus, e os povos disputam e matam uns aos outros, porque os deuses mandam, e as religiões que surgem, uma pretende ser melhor que a outra, e que loucura foi essa, ou que loucura é essa, ou até onde vai essa loucura? O drama da gente começa não pelo fato da gente não imaginar o futuro que nos espera. O nosso primeiro drama começa pela nossa incapacidade e pela nossa preguiça de tentarmos entender o que se passou, o que explicaria o presente. Já que os processos contínuos vão acontecendo de modo que você identifique, essa foi a primeira etapa, essa aqui foi a segunda, a terceira, então por isso que surgiu essa transformação. Isso chama-se continuidade. Peter Drucker, aí já na área de administração, escreveu um livro cujo título é A Era da Descontinuidade, porque ele dizia que nós vivemos uma época em que você não percebe as etapas de um processo em curso e, de repente, de forma descontínua, ou seja, sem que a continuidade do processo esteja diante dos seus olhos, algo acontece e você diz, isso veio de onde? Tipo a lava de vulcão ou petróleo que de repente sai do solo e você simplesmente se surpreende com o que está vendo. O nosso grande problema é que muita coisa estranha que está acontecendo hoje vai acontecer, somente tem a explicação da continuidade processual num passado sobre o qual nós não temos hoje mais muitas notícias. São as tais 3 horas e 40 minutos do filme que a gente não viu, mas aconteceu. E o pior, a turma que viu já morreu. A coisa é tão séria que alguns que morreram desenvolveram uma tecnologia amorosa, espiritual fantástica através do canal Médico Único, para dizer de lá algumas fofocas que nos ajudem a perceber o que é que houve. Mais estranho ainda é que, além da mediunidade via espírito desencarnado, surge a canalização via seres de outros orbes, que irem também se aproximando da Terra, escolhe alguns seres humanos para darem notícias dessas 3 horas e 40 minutos que ninguém viu. Afinal de contas, por que as coisas são do jeito que estão? O que é que aconteceu? Devemos acreditar em tudo que é dito sobre esse passado? Não. Devemos refletir. Mas, além das fofocas espirituais e extraterrenas, que chegam através de processos mediúnicos e de canalizações diversas, existem registros que foram deixados por pessoas que assistiram essas 3 horas e 40 minutos iniciais do filme, ou seja, que viveram no passado e deixaram registros sobre o que eles viram, sobre o que eles presenciaram. Mas aqui implica nós abordarmos um tema
pouco agradável, que tem a ver com a cretinice humana, ou seja, a nossa própria cretinice. Porque nós, ditos seres humanos pensantes, nós acabamos com praticamente todas as notícias referentes a essa época que a gente não viu, não viveu, a essa parte do filme que a gente perdeu. Mas como? Em Alexandria, do século II a.C., existiam cerca de 800 mil volumes que falavam de um passado que nós hoje desconhecemos, mas que há 2.200 anos atrás, esse passado era abertamente comentado, não por doidos contatados, mas pelos homens e mulheres mais brilhantes da época. A elite cultural do mundo falava desse passado que para nós hoje é piada. Porém, Júlio César, das confusões amorosas com Cleópatra e Marco Antônio, um certo canhoneiro lá de uma nau romana, bebeu além do que devia, na hora de dar um tiro lá no canhão para assustar o pessoal de Alexandria, atirou na própria biblioteca. E quase todo esse grande compêndio de notícias desse passado pegou fogo. O que sobrou, como se não bastasse, 7 séculos depois, já após o surgimento do islamismo, seguidores fanáticos de Maomé, e Maomé não tem nada a ver com isso, destruíram o resto, incendiaram o que restava dos livros de Alexandria. Como é que a gente vai saber desse passado? Mas foi só isso? Não. Em 727 a.C., Naboassar, imperador da Babilônia, querendo ser ele o imperador número 1 de uma nova história que iria começar na Terra, essa mania que os imperadores têm de querer ser ele o imperador número 1 agora da Terra. Esse negócio de número 1 é complicado, pessoal. Então, Naboassar, querendo que a história começasse a partir dele, simplesmente mandou seu exército destruir todas as notícias de qualquer coisa que existisse sob a forma de biblioteca, arquivo do passado histórico, porque ele queria aniquilar todo o passado para ele ser o número 1. A história só passaria a existir a partir dele. Olha o tamanho do ego do rapaz. Entre os anos 212 e 221 a.C., na China, o pretenso imperador imortal chamado Xin Shi Huangdi mandou destruir bibliotecas que tinham notícias de 20 séculos antes dele, porque ele também queria ser o número 1. Em 1453, quando os frades espanhóis chegaram na América Central, diante de milhares de códices, ou seja, de livros talhados ou escritos em pedras dos maias, o frade Diego de Landa e o seu companheiro, em sabendo que eles eram homens de Deus e em vendo toda aquela coisa escrita estranha na frente deles, eles concluíram que aquilo só podia ser escrita do demônio, já que eles eram homens de Deus e não sabiam ler aquilo, e simplesmente destruíram tudo, e apenas 2 pedaços de códices escaparam. A questão é, o que é que sobrou desse passado? A gente não viu o filme, todo mundo que viveu esse passado morreu. O que existia de registro escrito? Nós mesmos, com a nossa cretinice, tratamos de destruir. E somos o quê hoje? Uma geração órfã. A gente não sabe nada de onde veio, o que é que houve, por que é que as coisas são desse jeito. Mas ainda assim, todos nós sabemos a verdade. Não, isso aqui pode ser, isso aqui pode ser, as religiões afirmam isso, negam aquilo, e assim, sem saber de nada, nós vamos afirmando tudo, vamos negando algumas coisas, e a vida vai passando, a nossa cretinice estaciona em torno das
opiniões e verdades que a gente pensa ser as corretas, mas a vida sempre vai nos mostrando que tem algo de muito errado naquilo que a gente pensa que é o correto. O fato é que essas pequenas queimas de arquivo que existiram ao longo do processo histórico da Terra fez com que todas as bibliotecas desse passado, Pérgamo, Alexandria, Nínive, todas as bibliotecas desse passado fossem ou destruídas ou incendiadas de um modo ou de outro. As notícias que foram deixadas pelos nossos antepassados, todas elas praticamente foram destruídas, à exceção das registradas sob o aspecto de construções megalíticas, mas muito disso foi quebrado. Então, esse filme continua desconhecido para nós. Mas há uma pequena parcela dessa história perdida, há um pequeno conto ou há um fio condutor que no meio de toda essa queima de arquivo sobreviveu, e é uma história que vem sendo contada ao longo dos milênios. De vez em quando ela se torna subterrânea, ninguém fala dela durante alguns séculos. Aí de repente aparece alguém falando. E em termos do século XX, quem resgatou essa importantíssima história para o gênero humano, que faz parte dessas primeiras 3 horas e 40 minutos do filme que nós perdemos, foi Chico Xavier e Emmanuel. Em 1938, quando Chico e Emmanuel produziram o livro A Caminho da Luz, Chico praticamente rompeu com a trivialidade das mensagens espíritas. Seja bonzinho, seja amoroso, que Deus vai lhe ajudar, que você sendo bonzinho, amoroso, você, quando morrer, se dará bem no céu. Isso é importante, é. Mas Chico rompeu com isso. E começou a falar de coisas proibidas. Chico, em 1938, falou nos exilados de Capela. Que diabos eram exilados de Capela? Ninguém sabia. Chico falou nas promessas do Cristo cósmico. Chico e Emmanuel falaram de coisas que até então, no movimento espírita, no século XX, não havia sido falado por ninguém. E nem muito menos fora do espiritismo, no século XX, esse assunto estava sendo estudado por pessoas na Terra. Mas essa história que Chico resgatou em 1938 começou com quem e quando? Qual é o primeiro registro histórico que tem a ver com o tema reintegração cósmica? Pois tudo aqui que nós estamos falando é o tema reintegração cósmica. Quem foi, quando foi e como foi que pela primeira vez surgiu nessas horas perdidas do filme que não vimos, a notícia de alguém falando sobre essa questão? A primeira notícia concreta que se tem foi através do patriarca bíblico chamado Enoque. Mas qual o problema? Enoque foi alguém que viveu há muito tempo atrás. Qualquer data entre 20 mil anos a 5 mil anos atrás, a gente pode colocar a vida de Enoque aí, que vai ser escandalosa de todo modo para a gente. Mas é isso que os fatos apontam. E Enoque foi alguém que foi levado aos céus por anjos, ou seja, por seres extraterrenos. E a ele foi mostrado uma série de situações que já tinham existido na Terra antes. A ele foi mostrado que um certo grupo de seres extraterrenos
havia errado e abusado da boa fé ou da ingenuidade de alguns humanos. A ele foi mostrado que esses seres extraterrenos que haviam tido um comportamento duramente criticado pelo Deus Criador desse universo e ou pelo seu comandante, fez com que estes fossem presos, e a Enoque foi mostrado o lugar em que eles estavam presos e outros grupos que haviam sido presos no passado, e a Enoque foi mostrado que, devido a essa situação toda, parte dessa galáxia estava meio que isolada da convivência com o resto do universo. A Enoque foi dito que uma certa autoridade iria vir à Terra uma vez e depois retornava em nome do Criador. A Enoque foi dito uma série de coisas, inclusive pela primeira vez surgiu a notícia do famoso e temido juízo final, onde todos, anjos e homens, é o que está escrito, ou seja, seres extraterrenos e humanos da Terra, seriam julgados, aqueles que estivessem vivos, como também os que estivessem mortos. Tudo isso surgiu através do que foi mostrado a Enoque. Aí quando ele voltou para a Terra, ele chamou seu filho Matusalém e pediu para Matusalém escrever tudo que ele, Enoque, agora iria contar. E isso aí deu uma quantidade de livros impressionantes. Impressionante. Alguns autores dizem 360, outros dizem 630, alguns dizem 363, outros dizem 636, pouco importa. O fato é que dessas centenas de livros que só Enoque escreveu, sabem quantos escaparam às tais queimas de arquivo que a gente se referiu há pouco? Pedaços de 2. O resto foi destruído nas tais bibliotecas, nos incêndios e nas confusões. Mas, isso agora, porque quando Enoque escreveu esses livros, os livros de Enoque eram best-seller. Os livros de Enoque eram os mais conhecidos em toda a antiguidade. Não tinha internet. Mas ele era conhecido. O conjunto da obra de Enoque era conhecido. Tanto era que, quando os hebreus se transformaram em judeus, e o que é isso? O que é que isso significa? Isso significa que o Deus dos judeus, ou dos hebreus, quando escolheu Moisés para libertar as 12 tribos de hebreus que eram prisioneiros do Egito, essas 12 tribos descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, quando Moisés toma as 12 tribos e as leva pelo deserto, na direção da terra prometida, o deserto era cheio de povos nômades que ali existiam, e esses povos atacavam as 12 tribos. E os hebreus chegaram à conclusão que era melhor eleger um rei, pois que os 12 exércitos que existiam, já que cada tribo tinha o seu exército, em sendo comandados por um só rei, seria melhor para que ele se defendesse do ataque dos povos estrangeiros. Então foi assim que o povo hebreu surgiu, e foi assim que por volta do ano 1020, Saul foi eleito o primeiro rei dos hebreus. Saul, Davi, Salomão foram os primeiros reis. Quando Roboão, filho de Salomão, em 922, foi assumir o reinado sobre as 12 tribos, eis que ocorre o primeiro cisma. As 10 tribos de Israel não aceitam Roboão como rei, então criam o reino de Israel, e as 2 tribos do sul criam o reino de Judá. A partir daqui, toda a história iniciada com Abraão estava agora resumida a 2 reinos. Os livros de Enoque eram sim conhecidos nesse tempo.
pois que as escrituras que daqui surgiram falam dos livros de Enoque. O fato é que nessa época o maior império do mundo era o Império Assírio. E o Império Assírio, durante 200 anos, ficou atacando tanto o reino de Israel como o reino de Judá. E em 722, finalmente o Império Assírio domina as 10 tribos do reino de Israel e as leva como tribos prisioneiras. E essas 10 tribos se miscigenam no vastíssimo Império Assírio. E a notícia dos livros de Enoque se espalha no Império Assírio através das 10 tribos de Israel. Só que a partir daqui elas são consideradas tribos historicamente perdidas. E toda a história começada do povo hebreu via Abraão agora se resumia às 2 tribos que formavam o reino de Judá. E assim, o reino de Judá continua sobrevivendo aos ataques assírios, mas quando o Império Babilônico, em 586, domina toda aquela parte do mundo, domina também o reino de Judá, e os judeus se tornam prisioneiros dos babilônicos. Lá, na época do cativeiro da Babilônia, os livros de Enoque eram referidos, tem registros sobre isso. Ou seja, essa história de queda de anjos, de seres extraterrenos, o isolamento da terra, a vinda de seres de fora para cá, a vinda de um Messias que haveria de reconduzir os que viviam na terra na direção pretendida pelo Criador do Universo, tudo isso estava sendo anunciado pelos profetas do povo judeu e estava escrito já através das notícias dadas por Enoque. Porém, Ciro, rei dos persas, no ano 530, domina todo aquele mundo. Os judeus passam agora a ser prisioneiros do Império Persa. Ciro permite que eles retornem para onde quiserem, desde que paguem impostos. E durante 2 séculos os judeus ficam pagando imposto aos persas, até que Alexandre Magno surge no cenário e o Império Macedônio se estabelece em todo o mundo conhecido e coloca a educação helênica como o aspecto mais importante da vida das pessoas. Nesse tempo os livros de Enoque eram conhecidos, alguns, já não todos. E assim os judeus, prisioneiros do Império Macedônico, por volta do ano 220 a.C., quando os 70 maiores sábios dos judeus, em Alexandria, resolvem traduzir do hebraico, do aramaico e de outras línguas os livros que eles, os judeus, consideravam sagrados para a língua grega, é que surge a versão Septuaginta, que corresponde ao livro que hoje a gente chama de Antigo Testamento, e nessa versão os livros de Enoque estavam lá. Só que, de forma resumida, o Império Romano domina a cena a partir do ano 72 a.C. aproximadamente. Surge depois Jesus, surge o cristianismo, depois da morte de Jesus, e durante a época de Jesus, as notícias de Enoque eram referidas nas conversas, e existem epístolas que falam também dos livros de Enoque, escritas por homens que viveram ao tempo de Jesus. Mas qual o problema? O problema é que o cristianismo passou a ser perseguido pelo Império Romano, e somente quando Constantino, no início do século IV, se torna cristão, é que o Império Romano para de perseguir o cristianismo e transforma o cristianismo agora de uma religião perseguida na religião oficial do Império Romano. Portanto, ela se torna católica, apostólica, romana. Mas qual o problema do imperador Constantino? Nessa época existiam centenas de igrejas cristãs espalhadas no sul da Europa, no Oriente Médio, no norte da África, na Ásia Menor, e cada igreja tinha um bispo. E cada bispo e igreja tinha um conjunto de escritos falando sobre Jesus. E a igreja de Roma, que até então era subterrânea, porque era perseguida pelo próprio, a igreja cristã de Roma era perseguida pelo próprio Império Romano, mas quando o Império Romano assimilou a religião cristã e transformou em religião católica,
A igreja de Roma, que antes não tinha importância nenhuma, passou a ter muita importância. Qual o problema da igreja de Roma? Todos os mais de 4.000 evangelhos que existiam nessa época estavam escritos em grego, alguns em aramaico. A Septuaginta, ou seja, a versão do Antigo Testamento dos judeus, em grego. Mas se a língua do Império Latino era romana, e se agora o cristianismo era a religião oficial de Roma, alguém tinha que traduzir todos aqueles livros para que língua? Para o latim. E a confusão toda se estabeleceu quando Jerônimo, que era um padre polemista de Alexandria, mas respeitado por todas aquelas igrejas, a pedido do bispo de Roma, Damaso, ele sai recolhendo todos aqueles livros e leva para Roma, e lá ele decide quais os que seriam traduzidos para o latim e quais aqueles que seriam deixados de lado, que não eram tão importantes assim para o Império Romano. Foi aqui que surgiram os evangelhos canônicos e os tais evangelhos apócrifos. Apócrifo quer dizer sem autenticidade comprovada em termos de autoria, ou seja, eles não sabiam quem era o autor e, portanto, aqui, nessa separação, foi que surgiu a Bíblia que hoje nós conhecemos, que é um livro composto por 73 livros, sendo 46 do Antigo Testamento, 27 do Novo. Quem fez isso? Jerônimo, com a melhor das intenções. Para evitar o trabalho, ele apenas traduziu a Septuaginta, que estava escrita em grego, para romano, mas aí os padres de Roma pediram para ele tirar o livro de Enoque. Foi quando o livro de Enoque passou a ser considerado apócrifo. Na verdade, ele sumiu. Ele deixou de ser falado ao longo dos próximos séculos. Mas em 378 depois de Cristo, ou seja, no século IV, esse mesmo Jerônimo está registrado nos anais de um grande conclave que houve em Alexandria. Qual o tema que eles estavam discutindo nesse conclave? A queda dos anjos. Ou seja, os exilados de Capela. Ou seja, o juízo final. Isso está registrado em 378 depois de Cristo. Mas a partir daí ninguém fala mais dos livros de Enoque, pois que durante quase 1.300 a 1.400 anos, essa notícia de cisma luciferiano, de rebelião de Lúcifer, de anjos decaídos, simplesmente ficou meio que esquecida de todos. Pois os livros que existiam falando disso foram destruídos de uma forma ou de outra. Mas em 1773, o explorador britânico James Bruce, lá na Etiópia, descobriu um exemplar do livro de Enoque. Em 1886, o professor Sokolov, da Biblioteca de Belgrado, descobriu uma outra versão de um outro livro chamado O Livro dos Segredos de Enoque. E os senhores e senhoras sabem quem foi o personagem que na segunda metade do século XIX resolveu resgatar o tema Doutrina dos Anjos Decaídos para se tornar em um tema sério a ser discutido pelas pessoas mais pensantes da elite europeia? Foi Allan Kardec. Allan Kardec, em 1868, no capítulo 11 do livro A Gênese, estranhamente abordou o tema Doutrina dos Anjos Decaídos. Por quê? Só pode ter sido porque os espíritos
o intuíram ou deram um recado através de outros médios para que ele depois de Kardec foi Chico em 1938, no livro A Caminho da Luz. Então vejam bem, essa parte do filme, longa-metragem de 4 horas, que nós só assistimos 15 minutos, perdemos as 3 horas e 40 primeiras do filme, os 5 minutos finais ainda não vimos. Essa história, a doutrina dos anjos decaídos, é o fio condutor que une todo o passado ao presente que estamos vivendo e que une também o nosso presente ao futuro. Por quê? Porque a prometida volta de Jesus tem tudo a ver com o cisma luciferiano, com a doutrina dos anjos decaídos. Ah, mas Allan Kardec não falou disso. Falou. Em muitas páginas dos livros que escreveu. Mas a quem interessar possa, capítulo 17, livro A Gênese. Kardec fala claramente, Jesus anuncia que voltará à Terra, mas não disse que voltará num corpo carnal. Ele disse que voltará em espírito, com letra maiúscula, para julgar a cada um e dar a cada um conforme suas obras, quando os tempos forem chegados, ponto. A vinda de Jesus é a última notícia do livro de Enoque. Na verdade, a segunda vinda de Jesus é a última notícia do livro de Enoque. E Jesus só veio uma vez porque os anjos decaídos desencaminharam esta humanidade, e ele veio para tentar dar um norte para esta humanidade e voltaria no final, porque o próprio ser criador desse universo disse a Enoque, está escrito, não em todas as traduções, mas as primeiras traduções feitas do exemplar que James Bruce encontrou na Etiópia, em especial nas versões francesas, o Deus criador desse universo diz que ele não conseguiria sozinho julgar a todas as raças viventes. Por isso ele precisava que o seu mensageiro especial o fizesse. Isso está lá escrito, pessoal. Bem, não, mas Kardec, ele pode ter se enganado, já que o livro A Gênese, ele escreveu intuído esse negócio da volta de Jesus, isso faz parte do livro de Enoque, mas quanto à questão de Kardec, ele pode ter se enganado, e Jesus também deve ter se enganado, porque Jesus deixou isso absolutamente claro. Em todas as páginas do Evangelho, a tal Bíblia chamada de livro sagrado por muitas religiões, fala na volta do Messias mais de 2000 vezes. Só nos 4 Novos Testamentos a volta de Jesus é referida em 318 oportunidades. E isso é mentira de Jesus? E isso é bobagem de Kardec? Mas engraçado, Kardec desencarnou em 1869. Em 1888, seu espírito já totalmente livre de qualquer influência da carne, ele toma do médium brasileiro Frederico Pereira da Silva Júnior, e durante os anos 1888 e 89, ele, o espírito de Kardec, escreve através desse médium mensagens, e uma delas fala abertamente da chegada inesperada do Cristo ainda por acontecer. Quando estava vivo em 1864, Kardec, preocupado com o desvirtuamento que os novos espíritas, com seus hábitos católicos e protestantes ainda da Europa, estavam desencaminhando o espiritismo recém-nascido, em 1864, na Revista Espírita, Kardec pede prudência, pois o espiritismo já estava sendo desencaminhado e mal ele havia nascido. Assim, desencarnado, ele fez a mesma coisa e disse: espíritas, cuidai para que não vos falte o combustível, para que haja luz nos vossos olhos, para que seja possível a vocês enxergar a chegada inesperada do Cristo.
Ou seja, Kardec estava errado vivo e errado morto? Não, mas não vamos pegar ao pé da letra o que Kardec escreveu. E o que Jesus disse foi escrito nos Evangelhos. E o que Enoque falou. E o que todas as traduções mitológicas da história da Terra falam de seres que daqui saíram, mas que iriam voltar no futuro. E essa história de 21 de dezembro de 2012. Ah, mas no meu centro espírita esse assunto não pode ser falado. Volta de Jesus no meu centro ninguém fala. Porque é um assunto controverso. Vocês sabem por que Chico Xavier nunca pertenceu a nenhum centro espírita e nunca fez nenhuma palestra na Federação Espírita Brasileira, nem na Federação Espírita de nenhum estado? Vocês sabem por quê? Porque se ele pertencesse a algum centro espírita, jamais o diretor do centro teria deixado ele escrever o livro A Caminho da Luz e outros. Porque na época iria ferir a doutrina espírita. Porque o zelo doutrinário do Espiritismo teria sido ferido pelas notícias loucas de Chico. E Emmanuel estava... Hoje é fácil elogiar Chico e Emmanuel. Mas só ele, Chico, sabe o que ele passou. Por isso que ele, entre aspas, viveu sempre escondidinho no seu canto. Pois ali ele tinha liberdade de produzir sem ter que estar subordinando a decisão de donos de centro, disso e daquilo, as notícias vindas da espiritualidade. E é engraçado. Se Kardec escreveu bobagem desencarnada em 1888-89, e se o que ele disse não é verdade, o engraçado é que isso foi transformado em livro. E vocês sabem por quê? Pelo então presidente da Federação Espírita Brasileira. Os senhores sabem quem é? Bezerra de Menezes. Será que Bezerra de Menezes iria publicar um livro com as mensagens de Kardec se ele achava que aquilo estivesse errado? Mas então por que Bezerra de Menezes hoje em dia não fala desse assunto? Fala. Através de alguns médios, através de outros que não deixam de falar, ele não fala, porque nenhum espírito evoluído força a barra mediúnica de ninguém. A primeira palestra que eu fiz em 1998 falando disso foi pedido de Bezerra e com ele ao lado ajudando. Só que eu nunca anunciei isso. Por quê? Porque é escandaloso. Eu preferia apanhar sozinho sem envolver o amigo Bezerra. Como o Theo disse hoje, esse assunto está sendo mais abertamente falado. Mas, se essa história que começou com Enoque, que atravessou muitos milênios e foi resgatado por Kardec no século XIX, e depois por Chico Xavier no século XX, e nós estamos no século XXI, nós compreendemos o que a respeito dela? Que ensinamentos, que painéis nós podemos tirar disso tudo? Ora, esses livros que se perderam falavam de todas as eras, de todas as etapas da evolução humana. Hesíodo, poeta grego, na sua cosmogonia, ele falava que a história humana na Terra tinha tido 5 eras. A era de ouro, a era de prata, a era de bronze, uma era heróica, e a era de ferro, que é essa que nós ainda estamos vivendo. Ovid, na sua metamorfose, falava que a humanidade na Terra teve 4 eras: ouro, prata, bronze e ferro. Os toltecas, cultura mãe, que terminou sendo seguida pelas culturas filhas suas, Maia, Azteca, Inca, Hopi, dividiam também o tempo da história da humanidade dentro do ciclo da precessão equinocial de 26 mil anos em 5 eras. Os Hopis dividiram em 4, os Maias e Aztecas em 5. Os hindus dividiram a história não só da humanidade, mas do universo em 4 grandes yugas que se repetiam. Enfim, esse filme que a gente não viu
esse passado que para nós parece estranho, todo ele conseguiu ainda ser minimamente reproduzido através de escritos que não foram destruídos, que estão aí, mas hoje nós chamamos isso de quê? Lendas. História para boi dormir, aliás, para criança dormir. E boi também. Histórias que não servem para nada. Porque, apesar de todo o esforço de Jesus, de Kardec, de Chico, de muitos outros, para resgatarem esse tema, quem de nós leva isso muito a sério? Eu não estou falando nós aqui, estou falando dos 7 bilhões de habitantes da Terra que levam isso a sério. Mas quem de nós aqui nesse auditório leva isso realmente a sério? A gente nem estuda isso porque é uma coisa muito doida, muito estranha. Então os loucos que se metem a falar disso, claro que apanham. E erram muito. O fato é que o principal tema que sempre esteve presente nessa parte do filme que nós não vimos, chama-se isolamento. Porque dentro do contexto do cisma luciferiano, que é a tal doutrina dos anjos decaídos, devido a um contágio vibratório, quem adoeceu teve que ser separado do resto das famílias cósmicas e ficar numa espécie de quarentena até que essa doença seja superada e ou que alguém consiga resolver o problema junto com os doentes. Então, o tema isolamento foi um dos principais quesitos que foi discutido ao longo desses milênios que nós não vimos, mas cujos registros foram apagados, mas alguns que sobraram ainda apontam para a importância do tema. E o que é que significa isolamento? Algo muito sério. Qual o problema? Imaginemos aqui que nós, 10 pessoas daqui, contraem uma doença muito séria, que tenham que ser separadas do resto para não contaminar. Aí vão ser obrigadas a viver no meio da floresta amazônica. Aí 10 pessoas lá chegam, acostumadas a toda uma vida sofisticada, com computador, com telefone celular, carro, avião, talher, micro-ondas, de repente são soltos lá e têm que sobreviver. No início, esses 10 seres humanos vão continuar sendo seres humanos, mas com o tempo vão estar disputando comida com os bichos. E provavelmente vão se transformar em bichos para poder brigar com os bichos, para sobreviver. Aí não mais tendo as facilidades que os tornavam seres educados, lá vão ter que fazer um pouco de tudo para sobreviver. Aí imaginemos que essas 10 pessoas começam a criar. Criancinhas começam a nascer dessas 10 pessoas. E essas criancinhas já nascem sem nunca ter visto a cidade, só conhecem a selva. E para aquelas crianças, por mais que os pais digam que eles vieram de São Paulo, de Resende, de Nova York, as crianças vão escutar assim, mas não tem livro, não tem TV, não tem nada, elas vão criar uma imagem mental daquilo, o tempo continua a passar, eram 10 pessoas, agora já são 50, outras gerações nascem, que nunca viram a cidade, aí aquelas primeiras 10, os pais daquela geração morrem, então aquela turma vai crescendo, vivendo no meio da floresta, isolados do contato com a civilização, e lá ficam achando que a vida é aquilo ali, ponto final. Quando fora da floresta, a vida continua, mas eles não têm consciência disso. O peso do isolamento
na evolução espiritual de cada um de nós é terrível. E nós, todos nós que estamos encarnando ciclicamente aqui na Terra, estamos isolados da convivência com outras civilizações há muito tempo, por uma série de fatores. Um deles diz respeito a exatamente o principal problema do cisma luciferiano, quando os seres que ali viviam adoeceram e pela doença que contraíram, perderam a simplicidade diante da vida. Em perdendo a simplicidade, foram se transformando em seres ensimesmados, desconfiados. Ninguém confiava em ninguém. E em sendo seres complicados, foram perdendo a capacidade de amar, de sentir ternura, carinho. E esses seres chegaram a um ponto tal de vibração doentia que ninguém os prendeu em canto nenhum. Enquanto ainda havia um mínimo de decência vibratória neles, eles resolveram se isolar, para não contaminar a quem amava. Aí o problema começou a partir